Eu recebo em nossos estúdios no Gazeta Entrevista de hoje o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Rui Falcão, que já esteve conosco em outra oportunidade. Este jovem de 70 anos, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, fez carreira como jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo e no Jornal da Tarde, foi diretor da revista Exame, da redação da Exame, entre 1977 e 1988, ajudou a fundar o PT e foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Em 1990, elegeu-se deputado estadual em seu primeiro mandato. Está hoje no 4º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Chegou a ser, na penúltima eleição, o mais votado de São Paulo. Também exerceu um mandato de deputado federal, assumiu como suplente 2 anos. Depois foi para a Secretaria de Governo na gestão de Marta Suplicy, como prefeita de São Paulo, e também coordenou a campanha da presidente Dilma Rousseff, à presidência da República. Foi presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo e desde 2011 é o presidente nacional da Legenda, nosso convidado de hoje no Gazeta Entrevista. Presidente Rui Falcão, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. E fiquei muito feliz com a tua abertura do programa, porque esse gesto de solidariedade me marcou muito. Eu estive fazendo uma visita lá aos companheiros que estão desabrigados pela chuva, junto com o prefeito Marcos Alexandre, com o governador Tião Viana, e vi como é importante essa solidariedade, que não só o governo, como a população, como as igrejas, como a comunidade toda, tem se solidarizado com aqueles que foram vitimados pela natureza. E cheguei até à noite na plenária do PT a ressaltar o elemento da solidariedade como um ponto marcante para o desenvolvimento do Acre. Porque essa solidariedade se estendeu também na organização da economia. E nós vemos lá no projeto da pesca, por exemplo, a fábrica de ração, o frigorífico, a criação de alevinos, que aquilo espalhou oportunidades para o estado todo, para as pequenas comunidades produzirem, para o Acre vigorar mais a sua economia, exportando para o Pacto Andino, exportando até para a Europa, viu o projeto dos suínos, enfim. Cada vez que eu venho ao Acre, eu vejo uma novidade, e uma novidade positiva, valorizando a vida do povo do Acre, de como eles estão transformando um estado que tinha muitas dificuldades e hoje é um exemplo para o resto do país. Se você pegar, por exemplo, os indicadores de saúde, o Acre hoje é o principal estado em matéria de políticas públicas para a saúde. Rio Branco está todo coberto por antenas, com banda larga praticamente gratuita, as escolas funcionando. Então eu venho aqui e fico entusiasmado, porque é um estado que segue o ritmo do projeto de desenvolvimento inaugurado pelo presidente Lula. O governo do PT no Acre, já que a gente começou a falar desse tema, presidente, tem muita coisa para conversar, no plano local e nacional, mas a experiência do PT de governo no Acre talvez seja a experiência mais longeva e exitosa do Brasil. São 4 mandatos no governo, está no 3º mandato na capital e o PT tem uma verdadeira escola no Acre. No entanto, o PT tem perdido as eleições presidenciais no Acre. Um fenômeno que o presidente Lula, inclusive, disse que precisava ser uma tese estudada, inclusive por sociólogos, analistas políticos, etc. Por que o PT não tem obtido vitórias no Acre no plano nacional? Eu imagino que houve um certo distanciamento nosso, uma certa acomodação, talvez, por tantas realizações, por vitórias sucessivas, imaginando que as coisas se transmitissem automaticamente da popularidade do prefeito, do governador, para os nossos candidatos à presidência da República. E você sabe que na eleição nem sempre é assim. Muitas vezes a presença física, uma simpatia, a vontade da população, muitas vezes, não, tem o governo aqui, mas é bom não ter lá. Mas pelo que eu tenho visto, pela mudança que ocorreu aqui no PT, pela chegada de muitos jovens no PT também, pela própria presença do governador nas localidades, nos 22 municípios do estado, eu sei que pesquisa não resolve eleição,
Mas todas as pesquisas que eu tenho visto aqui no Acre mostram, em primeiro lugar, uma recuperação muito grande da popularidade do PT, que é o partido de preferência da população entre aqueles que têm preferência partidária. Segundo, uma popularidade muito grande do nosso governador, uma aprovação que beira 90%. Isso é resultado das políticas públicas e da presença dele também. E, em terceiro lugar, uma popularidade grande da nossa presidenta também, pelo seu perfil, pela coragem dela, pelo fato de ser uma mulher combativa. Então, eu estou muito esperançoso de que dessa vez nós vamos ter que fazer um estudo sociológico de por que nós vamos ganhar a eleição presidencial aqui no Acre. O senhor falou da presença. O governador Tião Viana já visitou centenas de vezes todos os municípios. Mais de 300 vezes, pelo que me disseram. Os municípios do estado. A presença é muito importante. E a presidente Dilma nunca veio ao Acre. Mas não é só a presença do governador. É também um modo de governar que é idêntico ao da presidente e do presidente Lula, que não discrimina nas cidades a população por conta do prefeito. Por que a presidente Dilma não veio ao Acre? Eu acho que ela virá, tem até uma proposta do governador para que ela venha inaugurar pelo menos uma etapa daquele projeto de 10 mil e tantas... Cidade do Povo. Cidade do Povo. Ele me deu entrevista essa semana e falou disso. Que tem, inclusive, como tem uma comunidade indígena, tem casas também planejadas, concebidas e aceitas pela comunidade indígena, com sapé, com uma arquitetura diferenciada. Isso nas comunidades indígenas, isso, não na Cidade do Povo. Isso. Assemelhadas ao projeto que a Marta fez em São Paulo, no CELS, que tinha 3 céus indígenas. Com a curiosidade, no céu indígena não tinha piscina, a pedido deles. E o céu tinha a forma de uma oca também. E tudo isso foi feito no diálogo com a comunidade. Então a presidente vem para a inauguração dessa etapa da Cidade do Povo? Eu acho que ela deveria vir. Agora, ela tem uma agenda também em vários estados, uma agenda nacional, mas acho que tenho muita convicção de que ela deverá vir, porque aqui tem muita coisa para ser mostrada, tem muito recurso federal investido aqui também. Uhum. O próprio projeto da pesca tem recurso do BNDES, um fundo do BNDES que participa como acionista, inclusive. Então, eu mesmo vou sugerir à presidenta que, mesmo com essa agenda atribulada, que ela possa dar uma chegada aqui no Acre. Recentemente também entrevistei o secretário-geral Gilberto Carvalho e disse para ele: secretário, a presidenta vem ao Acre? Ela vem ao Acre, aquele jeitão dele, mas não veio, hein? E olha que já tem quase um ano que eu entrevistei o ministro. O presidente Lula esteve aqui há pouco. Pois é, mas o povo acreano cobra isso da presidente Dilma. Com razão. O povo acreano cobra, porque ficou mal acostumado. FHC veio ao Acre diversas vezes no governo de Jorge Viana. Lula perdia as contas das vezes que Lula veio ao Acre no governo de Jorge de Binho. E Dilma não veio até o momento. O povo acreano sente esse distanciamento. Eu acho que é importante a presença física dela, mas... Até pelo momento que o Acre vive hoje. Mas eu acho que muito importante é ressaltar também que, embora não tendo vindo aqui, as políticas do governo federal têm beneficiado bastante o Acre. E o Acre merece, a população merece isso. Presidente, por falar no plano nacional, hoje a presidente Dilma enfrenta uma disputa acirrada no Congresso com o PMDB, por conta da reforma ministerial já anunciada pela presidente. A presidente optou por, primeiro, colocar o PT, o PCdoB, outros partidos nos ministérios estratégicos e tem deixado o PMDB para depois. Isso tem desgostado as lideranças do PMDB. Aprovaram, inclusive, ontem a convocação de diversos ministros para irem ao Congresso prestar esclarecimentos sobre suas pastas. O presidente Eduardo Alves tem trancado a pauta de assuntos importantes para o governo no Congresso, na Câmara Federal. E como é que a presidente Dilma vai vencer, ou é possível vencer essa queda de braço com o PMDB, ou vai acabar cedendo aos caprichos do PMDB mais uma vez? Veja, eu obviamente não falo pelo governo. Nós somos um partido que está no governo, apoiamos a nossa presidenta, ela é do PT, mas eu vejo essa questão do PMDB da seguinte forma: o PMDB é um grande aliado nosso e acredito que continuará a ser um grande aliado e participará da aliança da reeleição com o Michel Temer na vice.
Então essa é a primeira premissa, eu acho que é a mais importante. Os conflitos num governo de coalizão, eles são naturais e eles se excedem muitas vezes quando você tem o que eu chamo de TPE, que é a tensão pré-eleitoral. Gostei dessa. A reforma ministerial não é uma reforma provocada por uma avaliação de desempenho, por uma necessidade de reposicionamento de forças políticas. É uma reforma ditada pelas eleições, ou seja, os ministros têm que se desincompatibilizar para serem candidatos, têm que deixar o ministério até 5 de abril, então isso força uma substituição. Então não há nenhuma avaliação de desempenho, nenhuma rejeição aos ministros que estão saindo. Então é uma troca natural. É um processo natural, do próprio ano. E quando isso acontece, os partidos políticos, inclusive o PT, todos eles querem ou manter seus espaços ou ampliar seus espaços. Que é o caso do PMDB, quer mais um ministério. Então nós temos que encarar isso com naturalidade. Você sabe que na política tem muita retórica. Então não nos impressionemos com a retórica de quem está em conflito nesse momento. No final, concluída a reforma ministerial, e eu imagino que no máximo no início da semana que vem, pelo que eu tenho visto, essa reforma estará concluída, as coisas vão se assentar, a disputa vai se dar no plano das ideias e a nossa aliança vai ser mantida. Eu tenho segurança com relação a isso. E a nossa presidenta tem sido muito criteriosa na alocação dos espaços, valoriza mais as políticas públicas que vão ser empreendidas do que a presença do PT ou do PMDB. Acho que todos estão bem situados. O PMDB é um aliado importante, está bem posicionado, tem ministérios importantes também, e eu vejo com naturalidade esses embates que se processam agora no Congresso. Com relação à pauta, há um projeto que eu acho que não é nem do PT, nem do PMDB, nem do governo. É o projeto do Marco Civil da Internet. Que é importantíssimo para o Brasil. Para o Brasil, inclusive para as repercussões que isso pode dar no exterior, para os investimentos no aperfeiçoamento da telefonia, das comunicações, da segurança jurídica para os investidores. Então, pelo menos esse projeto eu acho que a Câmara deveria votar. Gente, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, quero voltar nesse bate-papo com o presidente Rui Falcão, porque também tem pergunta dos internautas sobre, inclusive, o momento político aqui no Acre. A gente volta em 2 minutinhos. Até já!